Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Künsnacht, Zürich, Switzerland, Schweiz, Suíça, aqui com a seleção brasileira de curling. Curling não é um país. Eles estão rindo. É um esporte, gente, o esporte do gelo, né? Em que, vou dar uma resumida, me corrijam, por favor. Curling é um esporte olímpico coletivo praticado em uma pista de gelo, cujo objetivo é lançar pedras de granito, certo? Sim, né? exato. O mais próximo possível de um alvo. E aí o resto eu vou deixar devagarinho com cada um, e depois eu tenho uma brincadeira para fazer com eles, que eles mesmo não sabem, realmente para saber a profundidade de cada um dentro desse esporte, representante do Brasil nesse campeonato mundial de 2017. Vamos começar com o Sérgio, que mora aqui na Suíça, e ele também fala um pouquinho, deixa cada um se apresentar, diz aonde vocês moram, de onde vocês vêm, como essa equipe foi formada. Sérgio, boa noite vocês todos. Boa noite. Boa noite, pessoal em casa assistindo. Bem, meu nome é Sérgio Mitsu Vilela, eu sou brasileiro de São Paulo, moro aqui em Zurique faz 4 anos. Conheci o curling ainda morando no Brasil, em 2010, quando pela primeira vez o Brasil teve uma transmissão ao vivo de curling. Por um acaso era esse rapaz aqui nos comentários, e eu acho que justamente, como a gente já tinha conversado, aquela história de como que eu faço para me integrar, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Como que eu faço para me integrar na Suíça, como que eu faço parte brasileiro, japonês, fazer parte de um clube suíço e ser aceito por esse clube suíço. O curling me abriu essas portas e me abriu hoje amigos, né, muito mais do que colegas de time, amigos, e que a gente basicamente está quase com o mesmo time, repetindo, para ir para o Mundial de times mistos agora, que será na Suíça semana que vem, sexta-feira em Champéry. Bem, vai voltar para você, Sérgio, passa a bola para Luciana. Luciana. Meu nome é Luciana Barrella, eu sou natural do Amazonas, né, uma certa... Atualmente eu moro em Vancouver e a mesma história do Sérgio, eu fiquei sabendo do curling, a primeira experiência foi vendo na televisão. Em Vancouver sediou as Olimpíadas de 2010. Curling no Canadá é um big deal, eles são os melhores. São os melhores... É um time super tradicional, curling faz parte da vida de todo canadense, e a partir do momento que eu entrei em contato, ficou todo mundo muito intrigado. Eu particularmente fiquei intrigada com aquilo, não entendia nada, via aquelas pedras, a vassoura, uma coisa. E o que aconteceu foi que um grupo de amigos, né, um grupo de amigos brasileiros, a gente falou, por que a gente não vai experimentar aquilo? E começou como uma brincadeira, uma curiosidade, e começamos a frequentar. Formamos um time pequeno e a partir dali a gente devagarzinho e levamos mais sério ainda, encontramos um contato com o Brasil, né? E eles falaram, vocês têm interesse, já existe uma iniciativa, vamos tentar integrar isso, e o Brasil começou a incentivar a gente a participar. Então foi um grupo de amigos amadores, né? Somos amadores, mas assim, nos dedicamos como... Seriamente, Vai lá, Marcelo. Meu nome é Marcelo Mello, eu moro no Canadá, na cidade de Sherbrooke, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e moro no Canadá fazem 11 anos, e tive o privilégio de fazer parte da primeira equipe de curling do Brasil, que data de 2008, onde o meu colega e amigo Celso Kosaka brevemente foi levar o seu filho para participar de uns jogos estudantis, e por um acaso vi um jogo de curling numa arena, e nós éramos amigos, fazíamos mestrados na Universidade de Sherbrooke, e ele voltou de lá dizendo, olha, descobri um esporte de inverno, mas que se joga no interior, e me pareceu interessante, vocês não estão com vontade de experimentar isso? E nós fomos quatro membros da comunidade brasileira de Sherbrooke, e gostamos, achamos interessante. Ele, um cara muito interessado, foi procurar na internet se existia uma confederação brasileira, se existia time já, como é que era a história do Brasil no esporte.
e achou a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, que é a confederação no Brasil que se ocupa de curling e de todos os esportes no gelo, né, patinação, luge, skeleton e outros. E o então presidente da época morava em Boston e achou a ideia interessante, disse, olha, a gente é filiado à WCF, mas nunca teve um time de curling, nos interessa, mesmo que vocês são amadores, que recém começaram, é interessante pra gente. E aí foi contratado um técnico, né, isso em janeiro, mais ou menos, não, no meio do ano de 2018, de 2008, perdão, e a gente começou a praticar o esporte já com esse técnico, e no ano seguinte, já em janeiro de 2009, nós fomos jogar a primeira competição internacional para o Brasil contra os Estados Unidos, o que é uma das equipes principais no mundo, né? Então você imagina quem tem menos de uma temporada no esporte já ia enfrentar como se fosse um país de ponta. Tá fácil, né? O Brasil no futebol, jogar contra o Brasil, um time pequeno. O resultado e a performance não foram eloquentes, mas digamos que a coragem foi muita, né? De enfrentar um time de ponta com menos de uma temporada de treinamento. E a partir de lá a gente gostou, continuou praticando, éramos 4, aí no ano seguinte se juntou um quinto brasileiro, um dos que tinham, que era o César, parou de jogar e nós voltamos a ter 4 com o Felipe Nunes. E aí houve alguns problemas esportivos e administrativos da confederação, e aí o time meio que se desfez, eu continuei jogando com mais o Felipe, continuamos 2 jogando, e não teve mais atividade no curling brasileiro. Até que em 2013 houve uma mudança radical na confederação, onde o presidente foi afastado, uma nova administração tomou posse, e a partir daí começou a se fazer um trabalho de recuperação, não só do curling, mas dos esportes de inverno, que eram todos ligados a essa confederação. Na época, então, o então presidente Emílio Strapasson me convidou para colaborar com o curling, assim como convidou outros atletas das modalidades respectivas para colaborarem com seus esportes para fazer isso crescer. E a gente começou a fazer, dentro do possível, pequenas clínicas, se reaproximar, melhor dizendo, da World Curling Federation, que é a entidade que rege o esporte, como uma FIFA do curling. E começamos a fazer algumas clínicas, e a própria um fato marcante para o curling brasileiro foi o que o Sérgio e a Luciana comentaram, que foi a transmissão das Olimpíadas de Vancouver nos canais do Sport TV, sem fazer propaganda, mas enfim, um canal de esporte, né, dedicado ao esporte. Isso, e por um acaso eu conhecia um dos repórteres e ele falou, pô, tá jogando curling e a gente precisa de alguém que comente, porque ninguém entende de curling no Brasil. Né? E eu acabei indo para fazer os comentários das Olimpíadas de Vancouver, e foi um sucesso tremendo em termos de audiência. Né? Foi o terceiro esporte mais visto nas Olimpíadas, nas Olimpíadas de Inverno. Isso é representativo, porque você tem esportes que são muito vistos, né? Como o hóquei, como a patinação, artística. Que todo mundo conhece já. Né? E teve uma repercussão enorme, porque, sem querer me autopromover, mas pela primeira vez teve alguma pessoa que pelo menos entendia o que estava acontecendo. E que podia transmitir. Falar em português, né? Traduzir, exatamente. Exatamente, acho que essa estava acontecendo. Uma ótima palavra. Estava acontecendo em cima do gelo ali. Traduziu como é que jogava aquilo, né? Não necessariamente a língua, mas traduziu o jogo para as pessoas. A princípio. E isso foi incrível, assim, o próprio canal se surpreendeu com a audiência. Uma surpresa positiva. E tanto é que a partir de lá, todos os campeonatos mundiais, e o curling é diferente, por exemplo, do futebol, né, que é um pouco o vôlei, todo ano tem campeonato mundial, masculino e feminino. E claro que alguns ups and downs, né, alguns picos, mas sempre foi transmitido, às vezes todo o campeonato, às vezes só as partes mais finais, mas desde 2010, todos os campeonatos de curling acabam sendo transmitidos no Brasil, o campeonato mundial, desculpe, né, masculino e feminino. Isso para nós foi sensacional, porque apesar de nós nunca termos tido gelo, apesar de nós termos menos de 40 jogadores, digamos assim, mas a gente não conseguiu quer dizer que não possa ter um esporte. Não, e tem interesse, as pessoas se interessaram e começaram a assistir.
tem um acompanhamento bom. O potencial é enorme, O potencial porque é enorme, apesar de tudo isso, apesar de nunca ter, as pessoas nunca terem visto ou pisado uma vez no Shopping Eldorado, lá Isso. que Esse é um caso engraçado. que também é uma anedota interessante. Eu sou o único da seleção brasileira, posso falar isso com orgulho, eu sou o único jogador da seleção brasileira que já jogou curling no Brasil. Porque até por causa disso, essa audiência que surgiu com o Vancouver, eu lembro que eu não era sozinho. E eles, aproveitando esse movimento, eles trouxeram uma pista de brincadeira. Assim, essa pista tem 45 metros. Eles trouxeram uma de 20. Era 20, 25. Era 20 metros. E para eu conseguir jogar 2 pedrinhas, eu fiquei na fila 6 horas. Você tá brincando? Não. Fora para jogar 2 pedras. E aí eu joguei a primeira, óbvio que caí. A segunda eu joguei. E ela foi e ficou. Olá, meu nome é Aline Lima. Eu também moro no Canadá, assim como 3 dos nossos componentes do time. Mas eu moro bem longe, eu moro em Whitehorse, Yukon, que fica perto do Alasca. E aí começa a minha história com o curling. Esportes de inverno, obviamente, pelo local onde eu moro, são bastante importantes. Mas eu tenho um pequeno problema com as minhas mãos. Onde eu moro, você pode chegar facilmente a menos 40 graus de temperatura no inverno. Então, esqui para mim não funcionou. Patinação para mim também não funcionou, hockey nem se fala. Então um grupo de amigos resolveu me chamar para jogar curling. E ao contrário de todo mundo aqui, eu não vi muito das Olimpíadas de Inverno de 2010. Então eu não sabia direito o que era curling na ocasião, mas resolvi tentar. Ok, é um esporte que se você pratica indoors, pelo menos é frio, mas é uma temperatura mais controlada, então vou tentar. Assim que eu pisei no gelo, obviamente, caí, deslizei e tal, mas curling é um daqueles esportes que parecem simples, mas que demandam muita dedicação. Muita dedicação. Pela primeira vez, gente, eu vi de perto, que eu só vi pela televisão. Eu disse, comecei a observar, primeiro eu só vi o pessoal jogando as pedras, né, o disco. Para mim parece mais um disco do que uma pedra de granito. Só jogando. E aí depois eu fui devagarzinho fazendo como eles falam aqui, uma terapia Asankite. Quer dizer, prestar atenção minuciosamente cada... Eu disse, nossa, eu não conseguiria. Eu comecei primeiro, com a vassourinha. Não, eu ia cair. Em frente da pedra. Já ia ser bem... vamos falar das técnicas. O que exige? Cada esporte exige uma qualidade de precisão. Fale o ponto, o main point, o ponto principal, a precisão principal. Deixa eu começar pelo nosso comentarista aqui, Marcelo. Fala o ponto principal que não pode faltar. O objetivo do curling. De uma certa maneira é até difícil destacar só um ponto, porque ele tem alguns componentes que são extremamente importantes, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, mas normalmente se diz que o curling é o xadrez no gelo. Ok. Porque ele tem uma parte toda de estratégia, né? Não é simplesmente, o objetivo, quem estiver mais próximo do centro da casa é quem marca o ponto. Pareceu isso para mim. Mas não é tão simples como, arco e flecha, atira no meio. Né? Você às vezes começa fora da casa, porque você quer impedir que o adversário chegue lá e depois Então tem todo se diz como defesa, né? O xadrez, porque você não pensa naquela jogada, você pensa, eu faço isso, o adversário faz aquilo, porque depois eu vou fazer isso, se der errado eu talvez já tenho essa possibilidade de fazer. Então você pensa várias jogadas antes. É claro que com 16 pedras, 8 para cada time, você não tem como planejar até o fim, porque tem N imponderáveis. Mas você tem que fazer tem um plano de jogo e tem que pensar o que as ações que você vai tomar, as pedidas, porque avançando um pouco no jogo, tem um capitão, 2 varredores e a pessoa que lança. Isso vai se alternando. Então quem fica na casa é quem controla a estratégia do jogo, é quem fica pensando um pouco isso.
Mas não adianta você ter uma ótima estratégia se você não tem uma boa técnica, que é o que você falou antes, ou seja, a capacidade de execução. Porque você pode ter a melhor técnica possível, mas se passa a pedra para lá, passa a pedra para cá e você não consegue. Não há estratégia então, que funcione. Eu diria que, ainda para responder a sua pergunta, que estratégia e técnica são os dois fatores fundamentais do curling. Sem um ou sem outro não funciona. Aí depois a gente pode entrar em capacidade física, Sérgio, leitura de gelo, várias a coisas. responsabilidade é dividida igualmente para cada jogador da equipe? Vamos combinar que uma pedra de curling tem mais ou menos 2 palmos. E você quer colocar essa pedra que pesa 20 quilos, com mais ou menos 2 palmos, a 45 metros num espaço que tem também 2 palmos. Então, enquanto você está fazendo deslizando com a pedra para pegar a velocidade e jogar a pedra, você fica em contato com ela, a pessoa que está jogando, mais ou menos 2 segundos, 3. O restante da caminhada da pedra são a comunicação dos 4, eu falando, olha, pessoal, eu acho que eu joguei bem, eu acho que o peso está bom. Ele, do outro lado, fala, Sérgio, você jogou na direção correta. Elas falam, Sérgio, você jogou na velocidade certa. E a gente usa a varrida para corrigir tudo isso enquanto ela está rodando. Assim, pode ser realmente muita informação. Da minha parte pode ser até um pouco, desculpa, ignorante, ingênuo perguntar. O varrer, qual a importância, pode modificar a utilidade? Pode modificar alguma coisa no jogo? Sim, com certeza. As 2 funções principais da varrida seriam... A varrida. É varrida. É uma vassoura. É uma vassoura. É uma vassoura. Então, as duas funções principais seriam tentar manter essa linha. E, no caso, você pode tentar manter a curva mais ou menos um pouco para fora, digamos, ou tentar retardar a curva. Ou você pode tentar fazer ela curvar um pouco mais, uma vez que a pedra atinge aquilo que a gente chama de breaking point, que é quando a pedra realmente começa a curvar. Então você, pelo menos parcialmente, consegue controlar um pouco da direção, mas você também consegue controlar um pouco a velocidade dela. Então, se ela vai, por exemplo, se você só quer varrer para ela chegar na guarda, ou se você... A guarda seriam as pedras que ficam diante do alvo, né? Ou se você quer varrer para você chegar no alvo. Então você consegue mais ou menos conduzir o quanto... É sério que eu tenho que pensar que aquela varredura, você fala, dá faz esse efeito todo no gelo ali naquele momento e pode transformar ou pode desviar sem tocar na pedra. Isso. Eu te diria que 2 bons varredores, atletas profissionais, digamos, podem levar uma pedra 2 ou 3 metros a mais do que ela pararia com a energia gerada no quase 10%. Vocês estão vendo aí, né, que a gente está passando os takes para vocês, que realmente quem está de fora vendo e quem não joga pensa que, por quê? Só ali, brincando, né? Funciona. Como é que a responsabilidade, como é que é aquela responsabilidade? Sou eu agora com a pedra, a força que eu lanço para o objetivo de acordo com a estratégia do diretor, como é que do capitão. Você tem que ir de acordo com a estratégia do capitão. Quer dizer, uma responsabilidade já. Que você enorme. Sabe que Exatamente. Você é 25% daquilo, né? Como é que você faz para atingir essa técnica desse autocontrole de lançar a pedra? O treinamento tem a ver com só técnica ou condicionamento físico também? Não, definitivamente condicionamento físico, porque adquirir o peso, certo? Que a gente chama o peso, né? Exato. Ele vai me dar a linha, eu tenho que fazer o meu slide na direção que ele pediu, mas o peso é muito... E não tem como explicar isso, não tem um técnico que me diga, é o feeling que a gente fala, é sensibilidade. Exato.
Então é treino, repetição, repetição, para você saber a força com que você vai quicar, vai dar o impulso para poder deslizar, né, que é o delivery que a gente chama. Então é uma questão de autoconhecimento e muita técnica para você conseguir saber, com essa intensidade eu chego ali e minha pedra vai até ali. Então você já sabe, então é exatamente isso. Você tem que ter condicionamento físico para ser capaz de ter um equilíbrio e se reconhecer. Exatamente, mas principalmente ter estabilidade para fazer o seu delivery, sem influenciar em nada. Se você não está bem equilibrado, se você não tem o centro ali, você desloca a sua pedra. Você precisa absolutamente tudo. É uma questão de controle de... Você recebe essa informação da estratégia naquele momento ou já recebeu antes? Ele passa fresquinho para você e você... Uau, eu tenho... Agora eu quero aqui. Aí você... É no momento, porque... É no momento. Pode ter um plano de jogo, mas ela vai saber onde é que eu vou pedir a pedra naquele momento. Não, isso não está... Pode estar pré-estabelecido na primeira, segunda, mas mas não mais depois rola de acordo com o adversário também está jogando. Exatamente. Então, a estratégia, ela é totalmente constante. mutável. O jogo tá vivo dinâmico. ali, dinâmico, Mutável. extremamente dinâmico. Tudo ali é dinâmico. O gelo muda, de acordo com que as coisas vão acontecendo, a estratégia muda. Ele tá lá, o skip é a peça-chave, porque ele tá acompanhando as mudanças que vão acontecendo. A gente começa o jogo é uma coisa. No desenrolar é completamente diferente. O tempo que a pedra leva para deslizar, a partir do momento que todo mundo está varrendo, chega muito mais rápido. Então aquilo está constantemente Bem, mudando. Marcela, para chegar a esse nível de vocês, qual seria o ponto, ou qual seria o empenho de eu, por exemplo, se eu quisesse a partir de hoje começar a jogar curling, e quanto tempo por dia ou por semana, qual é a regularidade dos treinamentos? Como é que acontece? Como é que se desenvolve isso? Que, poxa, eu cheguei até um certo nível, tipo Aline, tipo Luciana, tipo, certo, poxa, ele está no nível de uma seleção brasileira, deve ter os níveis. Essa varredora é horrível. Não, eu queria me sentir. Não, esse varredor é horrível. Não, como é que se desenvolve esse critério, que também é interessantíssimo? Como é o critério para chegar a um certo nível? Eu te diria que, claro, varia um pouco de pessoa a pessoa. Na medida que você tem aptidões esportivas, atléticas, isso a minha parte da experiência, e não sou eu que digo, os especialistas dizem também, que é claro, muito mais fácil você fazer uma pessoa que tem já aptidões esportivas ou tem uma experiência esportiva, que já competiu em outros esportes, a fazê-la pela própria questão muscular, pela própria questão de mentalidade do esporte. É muito mais fácil você acelerar essa pessoa assim. Mas eu te diria que, por tudo que eu já vi, alguns meio fenômenos, o cara aprende super rápido, etc e tal, mas antes de 2 anos, 3 anos é quase milagre, assim, porque tem algumas coisas que você pode pular, você consegue ter uma técnica, um delivery, como a Luciana falou, deslizar super firme, bem, mas tem algumas coisas que dependem do tempo. Ou seja, você não tem como etapas, dá pra queimar etapas. Quantas horas tu ficou lá no gelo? Quantas vezes tu já tomou na cabeça? Isso aqui eu entendi, mas eu sei que eu tenho coisas que eu... agora eu entendi isso, e é uma escada, né? Tem alguns que percorrem mais rápido, outros menos, mas é uma escada que você não tem como saltar lá para cima. Você vai ter que ter X horas... Pelo aquele caminho, não tem como adiantar. Exato. Eu acho que as pessoas que têm... Desculpe, mas eu gosto de falar também. Mas uma coisa que você perguntou para eles, que eu acho que é super importante, mas a responsabilidade de cada um, como é que isso acontece, né? E uma das coisas que eu gosto do esporte é que, e você vê como um esporte de equipe, é que as equipes de sucesso realmente elas são equipes. Né? O capitão, ele é o bonito, ele fica lá, o primeiro atira... Não. Se todo mundo não tiver na mesma onda, se não tiver
colaborando Investido, da maneira, né? o negócio não Sintonia. funciona. Todo mundo é importante, né? Eu sou da área de administração e eu acho muitos conceitos de administração dentro do curling. O paralelo é fácil de fazer. Porque é muito importante a comunicação, é muito importante que cada um saiba do seu papel, que não necessariamente é o mesmo, mas que ele é tão importante Complementar, quanto, né? São todos né? complementares. Não dá para todo mundo trocar a luz. Tem gente que tem que planejar quando é que a luz vai ser trocada, o outro vem e traz a escada, mas todo mundo é importante. Se faltar o Não cara foi muito da... clara a resposta Ah, dele, a importância Isso de é cada muito importante, é o isso mesmo. é o mesmo nível, não importa onde você joga, você tem papéis diferentes, mas todo mundo tem a responsabilidade, isso eu acho legal. Como são separados, são subdivididos os ends? Como é que numa partida, aonde começa e aonde acaba? Certo. A Aline. Aline, Então, normalmente uma partida de curling, pelo menos em nível de clube, sem ser competição, tem 8 ends. Dependendo da competição, como por exemplo... Viu como eu aprendi? Viu? Não, a gente gostou. A cada... Usando o termo direitinho. Porque todo mundo usa Exatamente. 7, então já usou direito. Viu? Ends. Isso. Ends. Então, o end é semelhante ao que você tem, por exemplo, em beisebol você tem o inning. Exato. Então, em cada end, cada time faz o lançamento das suas 8 pedras, alternando por time. Então, você tem o time A, que faz o lançamento da sua primeira pedra, depois o time B lança a sua primeira pedra e assim por diante. Então, essa divisão que são as 16 pedras por end. E dependendo do nível do campeonato, como por exemplo campeonatos mundiais, o Challenge, que o Brasil jogou contra os Estados Unidos, você tem 10 ends. E o tempo de duração é determinado por um cronômetro ou de acordo com o desenvolvimento da partida? Não, tem tem pré-determinado. Tem um tempo total, né? 33 minutos total o tempo que você tem para jogar a partida, sendo que o relógio ele é o que mudou, chamado de thinking time. Quando o jogo está acontecendo, não conta. Exato. Quando a pedra para, ele aumenta o cronômetro. Eu acho que um paralelo muito bom é o do xadrez. Sabe quando você... Aquelas partidas de competição? Exato. Estou pensando, meu relógio está indo. correndo. Fiz a jogada, agora está o outro lado. É assim que funciona. Mas no Até total... porque mexe com a estratégia do outro time. Exato. Se você for mais rápido, você quebra eles também, porque eles não têm tempo para pensar, para poder se organizar. Tá indo no caminho Isso, certo, isso mesmo. mas já está pegando direitinho, é isso aí. Que bom, que bom. E, assim, isso é informação. Eu acho que informação se interliga, não se interliga, é ligado diretamente com educação. Sim. E eu imagino que é um esporte onde a educação, a autodisciplina, a concentração, tudo está em jogo. Né, Marcelo? Que é comentarista, pode falar se eu estiver falando alguma coisa errada. E o quanto fala da relação da educação e, no caso de vocês, de curling. Eu acho que é claro que você tem que ter um discernimento para lidar com todas essas variáveis que o jogo apresenta, né? E quando você já mexeu com outros tipos de variáveis para gerir isso, é mais fácil, né? Daí se você veio de ciências exatas, isso quer dizer desenvolve mais rápido? Estou errado ou não? Não está errado. Não, é muito física, esse jogo física aplicada. Você física usa os ângulos, quem sabe física. Ele está me falando, aí eu já comecei a compreender. É extremamente. Uma outra comparação que se faz seguido é que, ou se diz, aí é difícil saber se é lenda urbana ou se é verdade, mas tem uma lógica que as pessoas que vêm das exatas, matemática, engenharia, etc e tal, elas têm pelo menos uma facilidade para jogar o jogo, porque o curling é muito comparado também, né? A gente falou do xadrez já várias vezes, mas ele é comparado com a sinuca, né?
Porque não basta acertar a pedra, você tem que acertar a pedra em determinado ângulo para ela bater na outra. Então, E deixar todo ela esse descolocada cálculo, pro Exato, ainda teor tem de aonde ela vai ficar, exatamente. ele é um pouco cartesiano, né? Total. Porque não é no meio exatamente, é 2/3. Quer dizer, existe uma premonição quase, né? Você fica naquilo, eu vou jogar, mas não dando a chance para que ele jogue melhor que eu depois. Exato. Exato. Sempre um Quer passo dizer, à frente, é um passo à frente. físico. O que eu vou deixar. Exatamente. E às vezes até metafísico. Né? Você já entra premonição, já entra Mental pode entrar. bem. Continuando a educação, fala um pouquinho dessa relação do curling e educação. Eu acho que você disse tudo. A disciplina é essencial e A a organização. organização e o próprio estudo do jogo. Estudo? Não, é essencial. Você tem que. você precisa estudar. A parte técnica você pode aprender, como o Marcelo disse, 2, 3 anos e a partir da sua dedicação ali. Agora a estratégia, isso é a vida toda, sabe? Você está sempre estudando, lendo a respeito e cada jogo é um aprendizado. Então, estudando os Que ela outros falou, tipo, times. futebol também, você estuda qual é o Completamente. estilo Qual é a daquele time. estratégia? Não tem. É muito interessante até pela parte, como o Marcelo havia dito, do planejamento. O tempo todo você tem que estar pensando quantas jogadas à frente. Então, é um estudo constante. É ilimitado. O tempo todo são inúmeras possibilidades. Eu acho, Sérgio, eu fala acho, lá dessa relação com a educação e o Carlos. quando a gente está falando de estudo, a gente está falando de estudo de verdade. Eu acho que estudo dá de para mostrar verdade. ali, tem livro. Não, Então, assim, é estudo de verdade que nós temos sobre curling. 30 livros para o pessoal consultar, ensinando técnica, ensinando estratégia, ensinando como atuar. Então, é estudo. E isso, e essa ideia, o curling, ele é usado em vários projetos de educação, no países como o Canadá e tudo, para ensinar as crianças a pensar estrategicamente e, principalmente, consequência. Olha, se você não faz isso, vai acontecer isso. Automático. Automático. E o bom do curling é que ele te dá um feedback instantâneo. Eu não joguei desconcentrado, era para jogar aqui, joguei aqui. Acabou. Eu errei a jogada e o meu outro time fez 3 pontos. O curling te dá um feedback muito rápido. Então, e isso ensina as crianças, porque isso ensina as crianças. O esforço recompensa. Eu imagino você começando isso desde criança. É tipo começar xadrez desde criança. Que era o nosso sonho. Constante cerebral, você está sempre. Você Exato. fica... Fala da relação de educação lá pra gente e o curling. Acho que tem muito do que todo mundo já falou. Inclusive, alguns países, como por exemplo a Suécia, eles têm um programa, o curling faz parte do programa de educação física da escola. Que legal. Então ele é inserido realmente num programa educacional da escola. O Canadá Aqui no Suíça também também. faz Exatamente. É o programa Esporte Estudo, né? Como tem, pelo menos no Canadá, vai de manhã para aula e de tarde vai para a arena de curling, como vai para o futebol, como vai para o hockey. Inclusive aqui nessa quadra. E isso automaticamente desenvolve a criança ou o aluno para aptidão física mental, e habilidade, mental, aptidão prepara mental. ele para a assimilação nas aulas, né? Habilidade de trabalhar em grupo Também. também. Uau, é boa. é Belo diferente ponto. você Belo ponto. Você trabalhar está em vendo grupo que de cada um futebol. toca. Belo ponto. Porque são Grandes muitos indivíduos isolados não fazem um bom Exatamente. time. Então, No quanto curling mais é integrado fundamental o time for, ter exatamente. um time com integração, com boa comunicação, um time que se suporta. Então você não faz nada sozinho. Em curling, isso é uma verdade absoluta. Você não pega a bola e dribla meia dúzia e faz o gol sozinho. Gostaria, gente, de ficar 1, 2 horas aqui. Vamos ter mais oportunidades. Vamos falar desse campeonato agora. Quando é que vai ser? As informações lá, pessoal. Ok. Bem, nós estamos reunidos aqui na Suíça como preparação para o Campeonato Mundial Misto, que ele vai ocorrer agora de 6 a 14 de outubro, na cidade de Champéry, em Valais.
São 38 times do mundo inteiro disputando o terceiro campeonato mundial misto, que são 2 homens e 2 mulheres. Depois, seguindo na temporada, nós teremos em janeiro, em novembro, o Campeonato Brasileiro de Duplas Mistas, porque nós já temos um campeonato brasileiro. Exato. Falar do Brasil. Isso. Ainda não. É isso, infelizmente. Eu não acredito. Então, não. É no Canadá. Esse será sediado no Canadá. O Campeonato Brasileiro de Duplas Mistas, que é um homem e uma mulher, será disputado por 6 duplas esse ano, na cidade de Toronto, no Canadá, de 15 a 18 de novembro. Então, quem ganha o Campeonato Brasileiro, além... Pode continuar. Tá, isso. Então, quem ganha o Campeonato Brasileiro... Quem ganha o Campeonato Brasileiro, além de ter a honra de ser o campeão brasileiro, nós temos aqui quem já teve essa honra, esse privilégio. Além de você ter a honra de ser o campeão brasileiro, o Campeonato Brasileiro é o qualificador para o Campeonato Mundial de Duplas Mistas, que esse ano ocorre na Suécia em abril. Então, e que quem ganhar esse campeonato em Toronto vai ser o representante do Brasil na Suécia. E por fim, ainda dentro da temporada, o time masculino o time masculino, a seleção masculina, vai disputar, nós chamamos desafiar, mas vai disputar com o Canadá, que é a maior potência do curling, vai disputar com o Canadá a vaga no Campeonato Mundial Masculino, que será em em março, em Las Vegas. Então, nós vamos jogar de 11 a 14 de janeiro. Eu espero qualificar, mas o Brasil vai jogar de 11 a 14 de janeiro na cidade de London, não na Inglaterra, no Canadá, durante a Continental Cup, que é um dos maiores eventos de curling do mundo. Então, nós estamos aqui reunidos na preparação do Campeonato Mundial Misto, que infelizmente não é a modalidade olímpica. O Brasil precisa qualificar um time num campeonato mundial masculino ou feminino para ter a chance do qualifying olímpico, ou pela outra disciplina, que é a duplas mistas, ele precisaria ter ficado no top 8, que é um pouco difícil, de top 7, porque tem a sede, então, para chegar nas Olimpíadas. Então, nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento, e a disputa com o Canadá, e principalmente com a recente alteração das regras do curling, que prevêem agora, tipo uma repescagem para o Mundial, vai aumentar muito as nossas chances. Assim, praticado por brasileiros imigrantes. Sim. Nossa equipe, imigrante. Imigrante fala uma língua do imigrante. Só a gente sabe. Sim. Só a gente sabe. E representar o Brasil como imigrante, qual é o sentimento? Resume em uma frase. Não, pra mim é uma honra, o sentimento é esse. Eu sempre sonhei... É aquela coisa, eu sempre fui uma pessoa de esporte, então achei que nunca ia ter uma oportunidade dessa na vida, ser sincero. Sempre sonhei com isso, mas não aconteceu, né? As escolhas que a gente tem, uma vida acadêmica, então, enfim. Mas ter tido essa chance na vida, pra mim é uma honra, é uma alegria enorme. Resume bem um privilégio, uma honra. Para você também, Marcelo? Eu acredito que sim, acho que dificilmente a resposta vai mudar. Né? É uma honra depois de você... Mesmo sendo como imigrante, não fazendo esse esporte no Brasil, você pratica esse esporte no país que você imigrou, mas vai representar o Brasil.
Para mim continua sendo exatamente, é uma honra igual, assim, é um privilégio mesmo, porque é muito interessante até nisso, é tão especial que o curling na nossa condição é representado, é praticado por imigrantes brasileiros. Você não tem possibilidade até então. Ainda no Brasil não. Então, contamos com a nossa raça de imigrantes brasileiros. Bem, eu tenho um jogo aqui para vocês e vocês passam com esse jogo mais informação do pessoal lá para os internautas aí. Eu vou falar a palavra, uma palavra técnica do curling e vocês vão responder o que é, entendeu? Botão. Botão é exatamente o centro da casa, né? Do alvo que todo mundo chama, é ali o meio, né? Do alvo. Seria interessante vocês mostrarem nesse momento, chegando no botão. Nossa pedra chegando no botão. Do jogo. Aline, swing eyes. Swing eyes. Nós tivemos alguns exemplos. Foi difícil esse exemplo. Swing eyes é aquele gelo que curva bastante, de uma forma que nós não conseguimos prever muito bem. Esse é o swing eyes. Normalmente você tem uma certa previsão de quanto o gelo curva, mas em algumas situações ou em determinados gelos ele vai curvar mais do que aquilo que normalmente você espera. Esse seria o swing eyes. Take out duplo. Marcelo. O take-out é quando você tá retira... vendo? Você tá realmente... Fez realmente a lição de casa. O take-out é quando você retira uma pedra do adversário, né? Take-out. Então, um take-out duplo é quando você retira duas pedras do adversário ao mesmo tempo. Você lança a sua pedra, bate numa, bate na outra, as duas saem e a sua fica. Um take-out duplo. Que eu espero que vocês vão ver no vídeo nós fazendo um desse, inclusive. Vamos contar com o editor, sem ter que precisar do secretário. Fala aí do hit and roll. O hit and roll é uma variação do take-out em que você acerta a pedra do adversário ou a sua, em que você finaliza com a pedra rolando, por isso que hit and roll, e que geralmente mirando que ela vá para o centro da casa depois de ter acertado uma pedra na lateral. Geralmente para que ela fique escondida atrás de pedras na frente. Se o ângulo não favorece, por exemplo, eu estou com o objetivo de colocar uma pedra aqui, não teria como fazer isso jogando diretamente aquilo. Eu uso a pedra do adversário para rolar para onde eu gostaria de ficar. Aqui é bem a sinuca. Aqui é exatamente a sinuca. Pensa bem naquela... ângulo e vou rolar para onde eu gostaria, né? Inicialmente que ela fez. Freeze. Perguntou para a pessoa se ele é conhecido como o rei do freeze. Ele é... Não, é porque ele é conhecido como o rei do freeze. O apelido dele é o rei do freeze. É quando você tem uma pedra do adversário e você vai e cola a sua na do adversário. O que isso faz? Que como tem uma atrás, mesmo que você venha com uma pedra muito forte, se ela tiver realmente... coladinha. Não só colada, mas no ângulo correto, você vai tirar do adversário, mas a sua não sai de lá. Porque ela tem a do adversário atrás para ficar. Então você bate o adversário bate na sua, a dele sai e a sua fica lá. Então o freeze basicamente é você encostar a sua pedra na do adversário. Ou na sua mesmo, se for o caso. Mas é colar a pedra em outro. Perfeito, muito obrigado. Marcelo, Sérgio, Luciana, Aline, Toy. Muita boa sorte. Vamos ver se a gente consegue também estar lá para mostrar para vocês no Campeonato Mundial lá na cidade de Champéry, em Valais. No Valais, na Suisse Romande, e aqui na Suíça, logicamente. Então, muito boa sorte para vocês, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas informações. Esporte é educação. Sim. E hoje a gente sabe que sem educação a gente não vai conseguir mudar nada no mundo. A gente só muda esse mundo através de uma caneta e de um lápis. Então, o curling faz parte dessa caneta e desse lápis também. Brasil Flash TV, a tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileira,
aqui na Suíça e está do ladinho, torcendo por eles nesse campeonato mundial. Boa sorte, gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Excelente, não, brigadão. A gente fala um pouco, mas Isso. tudo dá pra dar uma... Não, a gente fala muito, vamos ser sinceros.